A intencionalidade é geradora de cultura. Por quê? Porque a cultura nada mais é do que o quê? A produção de ciência e a produção de conhecimento repassada para as outras gerações. Mas esse repasse não é feito sem o repasse também de uma percepção de realidade, que nós damos o nome de intencionalidade. Então o homem se relaciona com a natureza sempre buscando produzir o excedente, ou seja, uma vantagem. Uma vantagem frente à natureza que lhe é hostil, ou seja, a natureza ela limita o acesso do homem a bens que ele deseja. Então o homem está limitado à natureza quando chove muito, quando chove pouco, quando não é período de determinada fruta ele não pode comer e por aí vai, a caça, uma série de limitações. E ele não só quer essa vantagem frente à natureza, mas também visa a vantagem frente a outros agrupamentos humanos. Então, essa intencionalidade visa isso. Aí voltando lá ao nosso texto do nosso amigo lá. Vamos lá, aqui, ação-objeto. Então nós vimos na última aula, no entanto, a intencionalidade da ação conduz a resultados não intencionados, características comuns nos processos de mudança social ou de mudança espacial, culminando em eventos. A questão dos eventos nós vamos deixar para outra aula. Mas o fato é que a intencionalidade produz atos não intencionais. É a dialética do processo de produção do espaço. Milton Santos diz isso exaustivamente. Dando exemplo. Então, na intenção do homem de produzir o seu excedente, ele quer produzir mais, ele produz dialeticamente a escassez. Então, vamos dar um exemplo. Quando esse homem aí das cavernas, o homem paleolítico, ele vivia no seu período, ele coletava frutos e se afirma que ele comia 2 a 3 vezes por semana. Então, 2 a 3 vezes por semana. Quando ele inicia o processo de intencionalidade, de produção de excedente, o que era incomum passou a ser necessidade básica. Então, passamos de uma sociedade que comia 2 a 3 vezes por semana para uma sociedade que come no mínimo 3 refeições ao dia. Então hoje a Organização Mundial de Saúde diz que o básico são 3 refeições ao dia. É óbvio que nem toda a sociedade consegue isso, mas se estabeleceu um padrão. O padrão é esse, 3 vezes ao dia. Agora você imagina o quanto de excedente é necessário para produzir 3 refeições ao dia. Isso não estamos contando o que vai se comer nessa refeição. Então esse homem aqui estava sujeito à natureza. Então, em período que não é da produção de morango, ele não come morango. Produção de morango, ele vai comer morango quando for a época de morango. Agora, na nossa sociedade que trabalha sob demanda, não. Existem pessoas que querem comer morango fora da época de morango, eu vou produzir morango. Então, a produção do excedente produz a escassez. Isso é dialético. Uma coisa produz a outra. Então, em um determinado período, telefone celular era coisas de rico. Hoje, todo mundo quer ter o direito de ter um celular. É uma coisa básica. Então, nós já vimos essa história. A questão de transformar o que é supérfluo em necessário. Então, isso é uma prática que acontece na grande maioria das sociedades. O que é supérfluo se torna básico. E aí a produção do excedente retoma ao seu ímpeto cotidiano, ao seu ímpeto normal, produzir excedente. Isso não é uma questão só do capital, é uma questão de percepção. Essa percepção nossa, essa intencionalidade faz parte da produção da relação do homem com o seu espaço geográfico há muito tempo, certo? Isso nós vamos ver na próxima aula como isso continua. Até a próxima!